O Supremo Tribunal Federal adiou o julgamento do habeas corpus pedido pela defesa do ex-presidente Lula para depois da Páscoa, mas concedeu uma liminar que impede a prisão dele pelo menos até o dia 4 de abril, data em que o Supremo volta ao trabalho depois dos feriados da Semana Santa. O julgamento não foi concluído, mas mesmo assim foi uma sessão longa ontem em Brasília, porque primeiro os ministros analisaram uma questão técnica. A Juliana Morrone tem os detalhes para a gente. Oi, Juliana, bom dia. Oi, Ana, bom dia ao Chico, bom dia a todos. E essa questão técnica, Ana, consumiu quase toda a sessão de ontem. E ainda teve um intervalo ali na sessão mais longo do que o usual. Os ministros analisaram se o Supremo poderia ou não julgar o pedido de habeas corpus. Depois que o relator, ministro Edson Fachin, leu o relatório, um resumo do caso, o advogado do ex-presidente fez a defesa de Lula. José Roberto Batóquio voltou a defender que a prisão após decisão em segunda instância fere o princípio da presunção de inocência, que, segundo ele, foi uma garantia da Constituição contra as investidas do autoritarismo. Como seria possível nós denegarmos esta ordem de habeas corpus? Está caracterizado o constrangimento ilegal em potência iminente. Tem data marcada. A prisão está marcada para o dia 26 de março, próximo futuro. Foi a data em que se marcou o julgamento dos embargos de declaração e já está decidido. Julgados os embargos de declaração, esgotou-se a jurisdição, mandado de prisão nos termos da súmula 122. Agora eu pergunto a Vossas Excelências, se nós temos na casa duas ações diretas de constitucionalidade, de que é relator o eminente ministro Marco Aurélio, e se este plenário declarar a constitucionalidade do artigo 383 do Código de Processo Penal, como é que nós vamos justificar a prisão de um ex-presidente da República por um descuido, por uma vacilação? Por que este assodamento em prender? Por que esta volúpia em encarcerar? O que justifica isso? Senão a maré montante da violência da autoridade, senão a maré montante da volúpia do encarceramento. Depois, foi a vez da Procuradora-Geral da República, que falou contra o pedido de habeas corpus. Raquel Dodge fez referência a uma questão preliminar. Ela lembrou que uma súmula do próprio Supremo considera que não é possível a análise de habeas corpus que tenha sido negado monocraticamente e pelo Superior Tribunal de Justiça, caso do habeas corpus em discussão. Raquel Dodge afirmou ainda que mesmo quando o Superior Tribunal de Justiça decide em colegiado o mérito de um habeas corpus, como aconteceu no caso específico, a jurisprudência do Supremo determina que a defesa faça um novo recurso. E isso não foi feito. Raquel Dodge concluiu dizendo que a prisão após a segunda instância não fere o direito da presunção de inocência. O que essa corte fez foi considerar que, esgotado o duplo grau de jurisdição, pode ter início a execução da pena, porque o exame da matéria de fato, o exame da matéria completa que é levada nos autos de uma ação penal, esgotou-se e cede lugar o princípio da presunção de inocência à segurança pública, a necessidade de dar resolutividade às ações penais. Essa decisão tem sido considerada por muitos estudiosos e também dentro do Ministério Público como um marco importante para fazer cessar impunidade no país. Não se apresentou até o momento nenhum caso, nenhum argumento que leva a fazer uma distinção, nesse caso concreto, em relação a esse precedente obrigatório. E também não é o caso de superá-lo. A decisão é recente, ela tem dado segurança jurídica, ela tem contribuído para dar efetividade à persecução penal que tem se estabelecido e se exercido no país, com todas as garantias de ampla defesa e de contraditório. É exatamente o que aconteceu no caso em exame. A decisão tomada em primeira instância foi amplamente revista no tribunal,
com todas as garantias dadas ao réu. Antes de começar o julgamento do mérito do habeas corpus, ou seja, se o ex-presidente Lula pode ou não aguardar o fim do julgamento dos recursos até a última instância em liberdade, o relator, ministro Edson Fachin, começou propondo a questão preliminar mencionada pela procuradora-geral Raquel Dodge. Fachin considerou que o habeas corpus não era um instrumento adequado e, por isso, votou para que o pedido nem fosse analisado. Retomo a posição que tenho desde a integração à primeira turma e considero incabível habeas corpus na hipótese em que o ato desafiar por expressa injunção constitucional recurso ordinário conforme a Constituição prevê expressamente na letra A do inciso 2 do artigo 102. Por essas razões, senhora presidente, embora de um modo geral conheça possivelmente o desfecho que essa preliminar tenha pelas posições já adotadas nas diversas turmas, mas é dever de consciência suscitá-la para, se superada, em seguida entrar no mérito. Por 7 votos a 4, o plenário do Supremo Tribunal Federal admitiu julgar o habeas corpus. Além do relator, ministro Edson Fachin, votaram para não analisar o habeas corpus os ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia. Votaram a favor de julgar o habeas corpus os ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Dias Toffoli, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello e ministro Celso de Mello. Essa foi ainda a fase preliminar, Ana Paula e Chico. Preliminar e demorada essa sessão, hein, Juliana? A gente te viu lá, te vimos há pouco aí, acompanhando a sessão lá no Supremo Tribunal Federal. E justamente o mérito desse habeas corpus pedido pela defesa do ex-presidente Lula ficou para ser analisado só depois da Páscoa. Lula não pode ser preso, mesmo depois do julgamento dos recursos pelo TRF-4, marcado para segunda-feira em Porto Alegre. Juliana, essa liminar foi aprovada por um placar bem apertado, né? E na prática, né, Chico, Lula ganhou 13 dias de salvo-conduto. Nesse período, não poderá ser preso. O placar mostrou a divisão no Supremo. Os ministros nem chegaram a discutir o mérito do pedido de habeas corpus. A discussão se alongou, a hora foi avançando. O ministro Marco Aurélio chegou a mostrar a passagem de avião para dizer que não poderia ficar mais tempo. Tem um voo, né, já com o check-in feito, e o embarque é às 19h40, né, para cumprir um compromisso que penso que decorre até da cadeira que ocupo no Supremo. Ricardo Lewandowski também disse que tinha compromisso. 4 queriam continuar a sessão ontem mesmo. O relator Edson Fachin e também os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Carmen Lúcia. E 7 votaram pela suspensão da sessão para adiar o julgamento. Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello. E o julgamento do habeas corpus ficou para 4 de abril, depois do feriado da Páscoa. Sem a conclusão do julgamento, o advogado do ex-presidente Lula pediu que uma possível ordem de prisão não seja cumprida até que os ministros decidam o caso. É que o último recurso de Lula no TRF-4 deve ser julgado na segunda-feira e, se não for aceito, a prisão poderia ser decretada. O julgamento dos embargos de declaração está aprazado para segunda-feira, dia 26, operado o qual será expedida a ordem de prisão. Eu aqui da tribuna também formulei um pedido de declaração incidental, incidenter tanto, da inconstitucionalidade da súmula 122 do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que diz que é obrigatória e automática a expedição da ordem de prisão, assim que finda a jurisdição do juízo de 2º grau. Se houver esta interrupção, mesmo a despeito do que dispõe o regimento, eu peço, então, que seja concedida incidentalmente uma medida liminar para sobrestar a expedição da ordem de prisão até o julgamento feito. A Procuradora-Geral da República foi contra. Entendo que a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região está amparada em decisão do plenário desta Corte. Entendo
que a decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça nada mais faz do que observar esta jurisprudência, é uma jurisprudência dada em repercussão geral e não vejo, portanto, teratologia, não vejo aqui uma situação de necessidade de amparar nenhum direito neste momento, inclusive porque a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região ainda não se completou. A presidente Carmen Lúcia pôs em votação o pedido do advogado. O relator Edson Fachin citou que em 2016 o plenário do Supremo tomou 3 decisões permitindo prisões após a condenação em segunda instância. Ressalto que até o momento não há neste plenário colegiado, portanto, não há orientação majoritária que tenha alterado esses 3 julgamentos. E, não havendo modificação daquela orientação expressa na apreciação das medidas cautelares e também em repercussão geral, e das quais resultei vencedor, em homenagem à colegialidade, deferir a liminar nesse momento seria subverter esses 3 julgamentos do colegiado. O ministro Alexandre de Moraes também votou contra a liminar por considerar que ela não respeitava decisões anteriores do Supremo. Eu voto no mesmo sentido do ministro relator, entendo que conceder essa medida liminar pleiteada agora, em verdade, é conceder uma medida liminar contra a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nós ainda não alteramos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Todo o habeas corpus é baseado exatamente na questão da prisão em segundo grau. É um habeas corpus que começou contra uma ordem monocrática, foi alterado para, como nós já vimos, para a ordem da turma, a decisão da turma. Não se pode, a meu ver, entender a decisão da turma no STJ, que foi tomada por 5 votos a 0, unanimidade, como teratológica, e não há, eu volto a dizer, com devido respeito aos posicionamentos de contrário, não há nenhum precedente nessa casa de um habeas corpus, durante o julgamento do habeas corpus, se algum ministro pede vista, imediatamente se conceder a liminar para se aguardar ou para sobrestar o julgamento. Participei do julgamento. Para sobrestar o julgamento nunca houve. Pelos mesmos motivos, acho incabível a concessão da medida liminar, indevido nos termos também do ministro, no voto do ministro relator. O ministro Luiz Roberto Barroso seguiu o relator Edson Fachin. Disse que é preciso cumprir a lei, independentemente do cargo que Lula já ocupou. Eu não considero irrelevante o fato de se tratar de um ex-presidente da República. Republicanamente, portanto, eu acho que ele deve ser tratado como qualquer brasileiro. E não tenho conforto de abrir uma exceção. Nesse caso, há uma jurisprudência em vigor e eu, sinceramente, não vejo razão para a concessão da medida liminar. Eu acho que o Estado de Direito nos impõe algumas obrigações de não desviar de um reto caminho. E, portanto, independentemente dos sentimentos pessoais que as pessoas possam ter, eu acho que nosso papel é cumprir a Constituição e as leis e acho que, nesse caso, seria abrir uma exceção que eu não gostaria de abrir. Eu voto pela negativa da liminar. Eu entendi que o julgamento hoje não seria viável de se encerrar. E não será, está correta. Por esta razão, com todo respeito, meu querido amigo ministro Luiz Roberto, eu não entendi que o deferimento que eu propunha, no sentido de que se suspendesse este julgamento, agora para continuarmos, como fazemos quase todos os dias aqui, porque dificilmente conseguimos encerrar os julgamentos, eu entendi inviável atribuir a um jurisdicionado, qualquer jurisdicionado, independentemente de quem está sendo tratado nesse processo, o ônus da nossa inviabilidade de julgarmos com maior celeridade. O ministro Luiz Fux lembrou que o voto poderia antecipar uma posição do mérito e, por isso, preferia acompanhar o relator ministro Fachin. Tendo em vista que a nossa jurisprudência ainda é
essa jurisprudência que autoriza essa execução, eu não fico confortável de ter uma posição de mérito já manifestada e conceder essa medida. Eu vou acompanhar o relator também com os fundamentos do ministro Alexandre. O ministro Dias Toffoli defendeu a liminar e disse que ela não interfere no julgamento do habeas corpus. Acompanho a ministra Rosa Weber e, do que eu compreendi do voto de Sua Excelência, ela está, então, acatando um pedido absolutamente técnico, de maneira precaríssima, de que não haja eventual implementação de uma prisão automática prevista em razão de súmula do Tribunal Regional Federal, enquanto não terminarmos o julgamento que, ora, se iniciou na data e na tarde de hoje. É algo absolutamente lógico, justo, correto. Isso não significa nenhuma antecipação a respeito do tema jurídico colocado. O ministro Ricardo Lewandowski também foi a favor da liminar. Para ele, quem entra com uma ação na justiça não pode sofrer consequências por atraso no julgamento. É uma jurisprudência absolutamente pacífica da Corte e de outros tribunais que a parte não pode suportar o ônus de ônus processuais que devem ser imputados ao Estado juiz. Nós decidimos isso todos os dias, praticamente. Ou seja, se o atraso na prestação jurisdicional, como é o caso hoje, se deve exclusivamente ao Estado juiz, não pode a parte, no caso os impetrantes e o paciente, suportar esse ônus. Portanto, eu sou pelo adiamento, pela concessão da medida liminar nos exatos termos propostos pela eminente ministra Rosa Weber. O ministro Gilmar Mendes disse que a liminar serve para garantir proteção judicial enquanto o mérito não for julgado. O que está discutindo? Na verdade, é a ideia de proteção judicial efetiva. Portanto, se pede o mérito e se não se pode garantir o mérito, para que o julgamento seja útil, se concede a cautelar, uma liminar. É só disso que se cuida. Quer dizer, não há nenhuma novidade e não se trata de nenhuma antecipação. O ministro Celso de Mello foi outro que concordou com o pedido de liminar feito pelo advogado do ex-presidente Lula. Entende também que o adiamento do julgamento não pode prejudicar quem fez o pedido à Justiça. Ninguém está acima da autoridade da Constituição e das leis da República. O dogma da igualdade de todos perante a lei representa, como sabemos, uma das projeções mais expressivas do princípio republicano. E é por isso, senhora presidente, que o Supremo Tribunal Federal não julga em função da qualidade das pessoas ou em razão de sua condição econômica, de sua condição política, de sua condição social ou de sua condição funcional. Conceda a tutela de urgência requerida pela parte impetrante por várias razões. Primeiro, porque não se pode imputar à parte a existência de um obstáculo judicial que por ela claramente não foi criado. Em segundo lugar, porque há precedentes nesse sentido. De outro lado, senhora presidente, eu reconheço que a probabilidade, eu reconheço a probabilidade do direito, na minha perspectiva, segundo os próprios votos que já proferi nesta Corte, eu reconheço a probabilidade, o reconhecimento da probabilidade do direito vindicado pela parte impetrante em favor do paciente. Quando chegou a vez da presidente do Supremo votar, a maioria já tinha sido formada. A ministra Carmen Lúcia disse que não via urgência para a concessão da liminar. No total, foram 6 votos a favor da liminar e 5 contra. Já tendo a maioria, proferi meu voto. E, nesse sentido, eu vou pedir vênia à maioria já formada, à douta maioria, porque entendo que, como exposto pelo ministro relator, não vejo razões tão urgentes que possam levar
há um perigo que não possa ser coartado imediatamente, se for o caso, se vier a se concretizar uma lesão que se mostra já analisada 2 vezes pelo ministro relator e que foi baseada numa decisão deste plenário, reiterada por 3 vezes, mas proclama o resultado deferida a liminar, para que, até o julgamento deste habeas corpus, que será na sessão do dia 4, na primeira hora, portanto, será o primeiro processo a ser apregoado para continuidade de julgamento. Até este dia, então, a garantia do paciente de ter a salvaguarda da sua locomoção. Sim. E que foi o pedido formulado. Será imediatamente expedido o ofício neste sentido. O ex-presidente Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, por ter recebido o triplex no Guarujá como propina da empresa OAS em troca de favorecimento em contratos com a Petrobras. Os advogados do ex-presidente Lula entraram com esse pedido de habeas corpus aqui no Supremo há quase 2 meses. No Superior Tribunal de Justiça, o pedido já foi negado. A defesa alega que a pena só deve ser cumprida quando não houver mais nenhum recurso na Justiça. E é isso que os ministros do Supremo vão definir no dia 4 de abril. E o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre informou que vai manter o julgamento do recurso da defesa de Lula, que são chamados embargos de declaração, para segunda-feira. Ana, Chico. Ok, vamos acompanhar também. Obrigada, Juliana. Até já.